Se a gente parar pra pensar, no início desse ano, tava todo mundo maluco esperando esse cara aqui. Tava todo mundo doido pra ver um pouco mais sobre o Nintendo Switch 2, ver como é que o console ia ser, que jogo que ia ter e tudo mais. E olha só, num piscar de olhos, já fazem um pouco mais de 6 meses que o console foi lançado. E de lá pra cá, eu joguei muito, mas muitos jogos nesse videogame aqui. E eu tenho algumas experiências que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Então, um pouco mais de 6 meses após o lançamento do Nintendo Switch 2, como é que o console está se segurando até agora? Bom, vamos lá, cara. Já faz um pouco mais de 6 meses que esse videogame foi lançado e, como eu falei agora há pouco, eu venho jogado tudo que eu posso jogar. Eu tô jogando aqui, cara. Eu não tô jogando... meu PlayStation 5 na sala, minha filha vem jogando de vez em quando. E eu realmente não tive tempo para pôr as minhas mãos nele depois que o Nintendo Switch 2 saiu. A Nintendo ela vem fazendo um trabalho bem diferenciado aqui nessa transição com o Nintendo Switch para o Nintendo Switch 2 e ela vem me deixando... Não, quer dizer, na verdade não vem me deixando, vem deixando todos nós muito ocupados. E você sabe por quê? Porque esse videogame aqui, como eu falei novamente, faz pouco mais de 6 meses que ele foi lançado e é impressionante a quantidade de jogo que já tem para jogar nesse console. Mas vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeiramente, eu quero falar do console, como é que ele está se segurando nos dias de hoje, né? Já que, como eu falei também no começo do vídeo, né? Se a gente parar para pensar, no começo do ano a gente queria saber mais sobre o console, a gente estava todo mundo especulando como que seria, o que viria, quais jogos seriam lançados e coisas do gênero. A gente sabe também que tinha muita gente, ainda tem muita gente, que tem aquela opinião bem formada de tipo, ah não, eu não compro videogame no lançamento porque os consoles iniciais, a primeira leva, costuma dar problema e tudo mais. E em até alguns determinados aspectos, eu não tiro a razão dessas pessoas, né? Depois vem as revisões de hardware, consertando alguns problemas e tudo mais. Então, como é que o Switch 2 está se segurando ao longo desses 6 meses? Tá tendo muito problema? A gente ficou com bastante medo também depois que soubemos que o Joy-Con 2 não vinha com Hall Effect. Pô, será que temos Drift de novo? O Joy-Con Drift 2 agora? Bom, pois bem, galera, eu acho que o único problema que a gente tem realmente a relatar, o único problema que a gente tem realmente aqui que salientar no vídeo de hoje é a bateria com sua baixa durabilidade, o que, novamente, como eu falei no meu review do Nintendo Switch, não é tecnicamente assim um problema, porque o console também é mais potente, com mais potência, obviamente drena mais bateria, assim como é em qualquer outro portátil mais potente existente no mercado. Então, teoricamente não seria um problema, mas vamos colocar como problema. Já com relação a Joy-Con Drift 2, a gente não tem relato disso acontecendo, pelo menos não da forma que foi com o Nintendo Switch 1. E, na verdade, eu vou ser bem sincero e vou até um pouco mais além, porque eu não vi ninguém reclamando de drift no Joy-Con ainda. Então pode ser que tenha um gato pingado aqui, outro ali, obviamente, pode ser que exista sim, já que o controle não é feito com o Hall Effect. Mas pelo menos ao longo desses 6 meses a gente já pôde perceber que ele é bem melhor do que o Joy-Con do Nintendo Switch 1 e que a gente não está tendo e provavelmente não teremos esse problema em massa, assim como tivemos no antecessor. Outra coisa que eu faço bastante com o meu videogame aqui, cara, eu jogo muito nele, todos os dias eu uso esse cara aqui. Então ele vai para dock, sai da dock, vai para dock, sai da dock várias vezes por semana. Inclusive, se você viu o meu vídeo anterior aí mostrando um pouquinho da minha coleção de Nintendo Switch, você viu que eu falei para vocês lá que eu tenho duas docks, né? Uma que eu uso aqui no estúdio e outra que eu uso na minha sala. Então o videogame fica transitando também por essas docks, né? Sempre que eu preciso fazer alguma captura de tela para demonstrar alguma coisa para vocês, ou sempre que eu preciso fazer algum B-roll, alguma coisa, eu fico transitando ele entre as docks, então é um tira e põe da dock incrível. E até hoje, cara, eu não vou conseguir mostrar para vocês, obviamente em câmera, mas é claro que ele está com uma película de vidro, mas mesmo assim, sem risco na película de vidro algum, cara. Não tem nenhum risquinho, mesmo tirando e colocando. Então, eu não digo que é um aprimoramento da película, mas sim que é um aprimoramento da própria dock. Mas resumindo essa parte aqui do Nintendo Switch 2 em si, como que ele vem se segurando,
Ao longo desses 6 meses, eu acho que a gente pode dizer sim que ele é um console robusto, que não está dando problema e que não tem drift e que inclusive também o risco da dock acabou dando uma melhorada. É claro que eu seguro assim, coloco reto e tiro reto, né? Não fico também colocando assim, né? Não faço curva. Mas enfim, se você, assim como eu, usar da forma correta, eu acredito que você, assim como eu, também não vai ter problema nenhum. Vamos falar do que mais importa no videogame, né? Que é o quê? Jogo. A gente compra videogame para jogar os seus jogos, né? E aqui não é diferente e... Quer dizer, na verdade é diferente sim. Você sabe por quê? Porque, cara, são 6 meses de console e a gente já tem uma gama incríveis de jogos para serem jogados e aproveitados no Nintendo Switch 2 nos seus primeiros 6 meses. Tantos jogos que são até difíceis de você comprar, pelo menos a maioria. Isso mesmo, eu não estou falando para você comprar todos os jogos, eu estou falando que é difícil de você comprar a maioria dos jogos de tanto jogo que tem. Inclusive, a gente tem também muito first party e também temos vários títulos third party. Mas eu vou começar aqui pelos títulos first party. A Nintendo fez sim um bom trabalho trazendo bons jogos nesses primeiros 6 meses de vida do console, com alguns lançamentos importantes, mas eu acho que também ela perdeu algumas oportunidades. Por exemplo, um lançamento muito importante para o console, o Mario Kart World, mas também uma perda de oportunidades pelo que poderiam ter feito dentro do game. Se você não sabe o que eu estou falando, olha o meu review lá do Mario Kart World e veja se você concorda com as minhas opiniões ou não. Eu acho que Mario Kart World tinha tudo para ser melhor até do que Mario Kart 8. O que, por um lado, ele é em alguns aspectos, mas, na minha opinião, na sua grande maioria, Mario Kart 8 ainda é um jogo melhor. Mas enfim, eu não quero que você me entenda mal. Mario Kart World é um game incrível, ele é super divertido, ele é muito bonito, principalmente muito bem polido, mas ele tem pouco conteúdo. Mas por outro lado, fica claro que a Nintendo está sim ouvindo o feedback dos usuários e fazendo algumas alterações importantes no game, melhorando como muito do game funciona, e eu espero que ela continue fazendo isso com o passar dos meses, acrescentando mais funções e, quem sabe, acrescentando um pouco mais de conteúdo, que para mim, na minha opinião, é onde o game mais peca, a falta de conteúdo. Outro ótimo game que já está disponível no Nintendo Switch 2 é o próprio Donkey Kong Bonanza, que é um dos jogos que eu mais me diverti esse ano. Um jogo que tem uma arte maravilhosa. Já cansei de falar aqui que o novo design do DK é incrível, cara. Como ele ficou muito mais caricato ou até mesmo mais expressivo. E eu adorei o novo visual do macacão. A dupla com a Pauline, então, também foi uma ótima adição, ficou bem legal. Eu acho que a dupla casou muito bem. E a nova gameplay de Donkey Kong, com toda aquela destruição de cenário, o tornaram aí um jogo único e com certeza uma das maiores pedidas para o Nintendo Switch 2. Então, se você está pensando em pegar o Nintendo Switch 2 e gosta do gênero, gosta do estilo de jogo, cara, isso daí é compra certa e melhor de tudo, além da compra certa, ele é diversão garantida. Donkey Kong Bonanza é absolute videogame, cara. Não tem como você não se divertir com esse jogo. Tivemos alguns updates bem legais também, como por exemplo, os updates de linguagem em Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, trazendo os games para português do Brasil. Foi algo que a Nintendo também fez dentro desse lançamento, desses 6 meses do Nintendo Switch 2, de forma retroativa, o que foi bem legal, ninguém esperava. Mas juntamente também com as legendas em português do Brasil para os games, a gente teve também um update para deixar os jogos rodando em sua Nintendo Switch 2 Edition, fazendo com que os jogos rodassem aí a maiores resoluções e a maiores FPS. Eu acho que esses upgrades foram bem legais e eles deram uma nova vida aos jogos da franquia Zelda no Nintendo Switch 2. Diferente dos jogos como Kirby Forgotten Land, Mario Party Jamboree, que também ganharam versões de Nintendo Switch 2 Edition, onde você pode pagar pelo upgrade caso você quiser obtê-las e tiver as versões originais dos games, ou comprar as versões de Nintendo Switch 2 Editions. E eu sinceramente eu não acho que essa DLC entrega conteúdo suficiente para o valor cobrado. Então eu acho que talvez se eles tivessem feito ou dado a opção pelo menos de, sei lá, só o upgrade para o jogo base para rodar em maior taxa de frames, em maior resolução, talvez seria uma boa
devido ao fato que, tipo, cara, o Kirby eu comprei e, olha, sinceramente, eu não fui adiante. E o Mario Party Jamboree, eu sinceramente eu nem quis comprar, principalmente depois que eu vi que você fica com o jogo dividido, Mario Party Jamboree é uma coisa e Mario Party Jamboree Plus Jamboree TV é outra coisa, então, tipo, não acho que foi um trabalho muito bem executado, tanto na venda, não conseguiram me vender o jogo, mas também com o conteúdo que adicionaram. Então, sinceramente, ambas as DLCs foram bem decepcionantes para mim. Não acho que valem a pena. E para ser mais sincero ainda, a impressão que eu tenho é que alguns games que tiveram updates gratuitos ficaram melhor do que os pagos. E eu sei que no caso desses updates gratuitos não foram adicionados nenhum tipo de conteúdo, né? Nenhuma DLC ou coisa do gênero. Mas eu fiquei mais feliz jogando Mario Odyssey com o update gratuito do que jogando propriamente o Kirby Forgotten Land e pagando a mais pela DLC. Então, sei lá, eu aqui no canal, como eu sempre falo pra vocês, pra mim vale mais a experiência, né? Jogar, sentar, jogar e sentir. O que é que aquele jogo me passou de experiência? O que eu consegui sentir? Como que foi o meu momento com aquele jogo? E, como eu acabei de falar, Mario Odyssey foi muito melhor do que Kirby, pelo menos na minha opinião, e eu não tive que pagar nenhum extra por ele. E só para finalizar essa parte aqui dos upgrades, teve vários outros jogos que a Nintendo disponibilizou um upgrade gratuito para esses games, que ela detalhou todinho em seu site lá, os jogos que tem esses upgrades e que se você tiver o jogo, vale muito a pena que você teste e dê uma chance, dê uma olhada, vê como é que tá, e aí depois você volta aqui também e comenta o que é que você achou do jogo que você testou, se você gostou ou não. E aí então ainda tivemos lançamentos como Pokémon Legends EA, Hyrule Warriors Age of Imprisonment, Metroid Prime 4, Kirby Air Riders e vamos ser sinceros aqui, né? Muito jogo para somente 6 meses de vida de um console. E o que mais me impressiona não é nem só a quantidade, né? Por ser muito jogo, mas é que também os jogos são jogos que têm qualidade sim. Vários jogos que eu acabei de mencionar aqui têm boas reviews na internet afora. Então, para você que está pensando em comprar o Nintendo Switch 2 aí, fique você sabendo que além da quantidade absurda de jogos, grande parte desses jogos tem uma qualidade muito legal também que provavelmente vai suprir e vai fazer com que você se divirta horas a fio. Pelo menos é o que vem fazendo comigo. E isso que eu tô falando para vocês é só first party, sem contar a seleção de jogos third parties que tem já disponível no console também. Vai desde Cyberpunk 2077, com um dos melhores gráficos no console até agora, a Street Fighter 6, Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, até mesmo Resident Evil 9 foi anunciado para o Nintendo Switch 2 e vai ser lançado de forma simultânea com os outros consoles mais potentes. Então, tipo, sim, a seleção de jogos, tanto first party como third party no Nintendo Switch 2, ela é insana. Principalmente se a gente parar para pensar novamente que fazem pouco mais de 6 meses de vida. O console ainda não tem nenhum ano. Mas eu ainda tenho aquela sensaçãozinha, sabe aquela pulga atrás da orelha? Que a Nintendo ainda precisa, vamos colocar entre várias aspas aqui, eu acho que a Nintendo ainda tem que nos provar que o Nintendo Switch 2 ele não vai passar pelos mesmos problemas que o Nintendo Switch 1 passou com relação aos jogos third parties, sempre com portes tardios e piores. Eu acho que, com certeza, no caso de qualidade do port, eu não estou falando aqui em qualidade gráfica, porque, novamente, para um jogo portátil, para um game portátil, a gente tem que fazer concessões gráficas para que ele possa rodar de forma leve, que ele possa rodar de forma satisfatória no console, e esse não é o problema. Ainda falando aqui do Nintendo Switch 1, a grande maioria do catálogo do antecessor roda com algumas melhorias no Nintendo Switch 2, mesmo sem ter patch de aprimoramento. Então, às vezes, o jogo roda numa resolução maior, ou o frame rate daqueles jogos que tinham slowdown acabam sendo consertados via automático, sabe? Tipo, sem patch e sem nada. Você só coloca o jogo lá pelo fato do hardware do Nintendo Switch 2 ser mais potente. Esses jogos que tinham problemas com slowdowns e tudo mais, acabam sendo beneficiados pela potência extra do novo console. E isso é bem legal, porque a gente sempre falou aqui no canal, né, que a Nintendo Switch 1 ele tem uma biblioteca de jogos incríveis, uma biblioteca de jogos muito boa, e você poder jogar esses jogos no Nintendo Switch 2 não é só um extra da retrocompatibilidade, a gente tem esse extra aí da performance sendo melhorada, seja frames, seja resolução ou até mesmo tempo em loading, coisas do gênero. É bem legal ver que esses jogos
ganham vantagem em serem rodados no Nintendo Switch 2. Então, galera, no fim do dia, eu acho que a gente tem sim em mãos um console incrível. Tudo que a gente amava lá no Nintendo Switch 1, em sua grande maioria, está melhor aqui no Nintendo Switch 2. A gente tem um console mais robusto, um console mais potente e o mais importante para o videogame, na minha opinião, né? Bons jogos para serem jogados. E, novamente, isso somente em pouco mais de 6 meses de vida. A Nintendo já fez tudo isso para esse cara aqui em pouco mais de 6 meses de vida. Então você imagina só o que é que está por vir. Imagina como será um novo Zelda. Imagina como será um novo Mario 3D. Ou até mesmo, será que a Nintendo vai ter uma nova franquia para estrear no Nintendo Switch 2, assim como foi com um ARMS ou até mesmo Astral Chain no Nintendo Switch 1? Bom, assim como vocês, eu também tenho muitas perguntas sobre o Nintendo Switch 2 e sobre o futuro do Nintendo Switch 2. E muitas dessas perguntas ainda nem têm resposta. Mas uma resposta é certa: o futuro do Nintendo Switch 2 é muito promissor. E eu fico muito animado para poder vivenciar tudo que ainda está por vir. Me diz aí as suas opiniões sobre esse cara aqui, o que é que você está achando, se você já comprou ou está pensando em comprar. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e tchau!